Portanto, betão armado, já sabem, já estudaram isto nos materiais de construção. Betão funciona bem em compressão, funciona mal em tração. O aço é um material que é bom em tração e também tem uma boa resistência em compressão. Embora, na estrutura normal, como eu disse, ele é fundamentalmente usado para resistir aos esforços de tração, nos quais o betão funciona mal. Portanto, o princípio fundamental do betão armado é que o betão resiste à compressão e o aço à tração. Isto porque estamos a pensar, sobretudo, em vigas, em que temos uma zona comprimida, ou lajes, temos uma zona comprimida da secção e uma zona tracionada da secção. Isto é absolutamente fundamental, que é o aço tem que estar sempre, se houver zonas tracionadas, nós temos que lá ter aço. Certo? Portanto, se eu tiver uma viga simplesmente apoiada, onde é que eu tenho o aço colocado? Em que zona da viga? Na parte de cima ou na parte de baixo? Digam lá. Parte de baixo. Parte de baixo. E se eu tiver uma consola? Cima. Na parte de cima. Meus meninos, e isto eu não estou a brincar, é assim, se vocês colocarem o aço no sítio errado da secção, têm zero no problema. Está bem? Portanto, é absolutamente fundamental colocar o aço onde ele é preciso estar. Ou seja, nas zonas tracionadas. E isto eu digo-vos por experiência própria, espero que este ano isto não aconteça. Em cerca de 20 alunos, ou coisa assim no género que ultimamente têm tido, há sempre testes que têm para aí 5 ou 6 zeros. Porque eu vos garanto que têm zero no problema se não colocarem o aço no sítio certo. Está bem? Estão avisados, que é para depois não serem surpreendidos. E não quero saber do resto do problema. O resto do problema pode estar bem, porque nesse exercício podem ter certeza que não vos conto absolutamente nada. Portanto, espero que tenham cuidado com isso e que saibam o que é que estão a fazer. Portanto, quando nós temos imaginem uma viga com 2 tramos, o diagrama de momentos típico é este que está aqui representado. Nas zonas de momentos positivos, aço em baixo, nas zonas dos momentos negativos, aço em cima. Aliás, o diagrama de momentos nós desenhamos-lo invertido, ou seja, com os positivos para baixo e os negativos para cima, precisamente para acompanhar o traçado do aço. Ok? Portanto, vem aqui, né, quando nós, na zona dos momentos positivos, temos a fundação em baixo, então temos que colocar lá armadura para resistir a esses esforços de tração sobre os apoios na parte de cima. Embora nós não falemos aqui nesta disciplina do pré-esforço, quando nós temos cabos de pré-esforço, os cabos de pré-esforço seguem exatamente o mesmo princípio e acompanham, aí de forma até mais aproximada, o diagrama de momentos fletores. Uma viga com 2 tramos, o traçado do cabo de pré-esforço é este que vocês têm aqui nesta figura de baixo, que acompanha bastante bem, tanto quanto possível, o traçado do diagrama de momentos fletores. Quanto aos estados limites, como sabem, eu julgo que já falaram nisto, não já? Estados limites últimos, estados limites de utilização. Já, não já? Sim ou não? Sim, sim. Sim, pronto. Só para assentar ideias, que não é demais. E quando digo que não é demais é pela experiência que tenho tido ao longo destes anos. Estados limites últimos implicam o quê? Implicam a ruptura da estrutura, colapso da estrutura. E, portanto, estados limites últimos, nós queremos que aconteçam quando? Nunca. E, portanto, o método de verificação aos estados limites últimos, o que nós fazemos é considerar ações muito grandes, resistências muito pequenas, comportamento de material até à ruptura e dimensionamos para essa situação. Está bem? Os estados limites de utilização
não. Aí nós estamos a falar de situações, como o nome indica, de utilização corrente do edifício. Portanto, estamos a falar, no caso do botão armado, de que situações limite, por exemplo? Digam lá. O que é que nós verificamos nos estados limites de utilização? O que é que podemos ter que verificar no botão armado? Vendilhação. Fendilhação, ou seja, a abertura de fenda. Nós não queremos que as fendas sejam demasiado grandes. Exato. E mais? Essa é uma característica, um estado de utilização típico do botão armado, ou de estruturas de botão armado, da fendilhação. Os outros materiais não têm esse estado limite, porque não têm esse tipo de problema, têm outros. Mais um estado limite de utilização que é comum a todos os materiais. Fissuração? Fissuração, não. Fissuração já vimos. Esse é do botão armado, específico do botão armado. Deformação? Diga? Deformação? Deformação, exatamente. O outro, o estado limite mais típico, que é comum a todos os materiais, é o estado limite de deformação. Também no caso do botão e de outros materiais, temos também os limites das tensões. Atenção, nos estados limites de utilização, nós estamos a falar de situações reais, possíveis de ocorrer. E, portanto, nós vamos usar combinações de ações reais e vamos utilizar propriedades dos materiais reais. E, portanto, nos estados limites últimos, nós estamos a falar de valores de cálculo. Nos estados limites de utilização, estamos a falar de combinações, sobretudo, características. Ou seja, estamos a falar das combinações de ações característica, frequente e quase permanente. E os materiais usamos com os seus valores médios ou característicos. Médios para a deformação, ou seja, modo de elasticidade, característicos para a resistência. Está bem? Portanto, completamente diferentes estados limites últimos e estados limites de utilização. Quer em termos das ações, quer em termos das propriedades dos materiais. Está bem? São duas situações completamente distintas. Não confundirem, porque isso é um erro grave. Portanto, estados limites de utilização, nós vamos usar as combinações de ações características, frequentes ou quase permanentes. Às vezes também se chama as características combinações raras. E para os estados limites últimos, nós vamos usar as combinações de ações fundamentais, que são aquelas que nós multiplicamos os esforços permanentes por 1,35 e os variáveis por 1,5. Está bem? Não confundir essas duas situações. Nós vamos falar disso várias vezes ao longo do curso e não confundam essas duas situações, porque é completamente errado. Quanto aos esforços que nós vamos tratar aqui nesta disciplina, temos os esforços axiais e os momentos fletores, que se caracterizam fundamentalmente por tensões normais nas secções, e depois temos os esforços que se caracterizam sobretudo por introduzirem tensões tangenciais nas secções, que é o esforço transverso e os momentos torsores. Como eu vos disse, há também a questão do punçoamento, que é um problema também de esforços tangenciais, mas nós não vamos abordar aqui nesta disciplina. Portanto, o momento fletor, vocês têm aqui uma imagem de uma viga ensaiada à ruptura por momento fletor. E, portanto, como vocês veem nesta imagem, nós temos uma grande deformação, muita fendilhação, muito aberta, e isto corresponde a um estado limite, o quê? Último ou de utilização? Utilização? Último! Último que partiu, quase, né? Pois se partiu, é o último. É o último, exato. Vocês imaginem que a vossa casa tinha este aspecto. Vocês estavam lá de baixo? Não? Não.
Portanto, os estados limites de utilização são situações correntes. Está bem? Quer dizer, não deviam... A situação limite não deve ocorrer, mas é um limite que não põe em causa, em geral, a segurança estrutural. A ruptura põe. Está bem? E, portanto, isto é uma viga que foi ensaiada até à ruptura. Vamos ver agora o esforço transverso. E há aqui uma diferença importante entre a ruptura por esforço transverso e a ruptura por flexão. Como vocês viram neste exemplo, a ruptura por esforço transverso é uma ruptura frágil, ou seja, ocorre bruscamente. A ruptura por flexão, conforme vocês viram, ocorre lentamente, com muita deformação. Vocês viram que, apesar de tudo, a viga, antes, ela está praticamente, está com uma fenda grande, mas está pouco deformada, certo? A deformação é muito pequena. Ao passo que aqui vocês veem que tem uma deformação grande. E, portanto, isso é uma diferença fundamental, que é as rupturas por flexão, nós queremos em geral que sejam muito dúcteis, e, portanto, com grandes deformações na ruptura. As rupturas de corte, nós não conseguimos garantir essa situação, tem em geral rupturas frágeis, ou seja, rupturas rápidas, sem grande aviso em termos de deformação, embora, como vocês vejam aqui, as fendas estão bastante abertas. Vêm aqui as fendas de flexão também, não é? E aqui a fenda principal de esforço transverso. O que vocês vão fazer no ensaio da viga é precisamente calcular a carga para o qual isto acontece. Ou que isto acontece. Está bem? E para isso, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão usar os métodos de cálculo que nós vamos usar para dimensionamento, só que não vão aplicar os coeficientes de segurança. Nós, quando dimensionamos uma estrutura, nós aplicamos um coeficiente parcial de segurança às ações, que é aqueles, no caso do limite último, 1,35 para as permanentes e 1,5 para as variáveis, e aplicamos um coeficiente de segurança ao material, que é reduzir a resistência do material. O que vocês vão fazer é dimensionar para o estado limite último, mas sem esses coeficientes, está bem? Portanto, o cálculo que vocês vão fazer para a viga é isso, ok? Portanto, é calcular a carga de ruptura real da estrutura e não a carga de dimensionamento, porque essa nós não queremos que aconteça. No caso dos ensaios, nós vamos querer que isso aconteça. A composição do botão, vocês também já falaram na disciplina dos materiais de construção. Portanto, o fator fundamental para a resistência é a quantidade de cimento, também a relação água-cimento. Tipicamente, a composição do botão tem 45% a 55% de agregado grosso, 35% a 45% de agregado fino, adjuvantes e adições para melhorar as propriedades do botão ou para lhes dar determinadas características que nós queremos. Um endurecimento mais rápido, uma presa mais lenta, etc., conforme a situação que pretendemos. Portanto, o botão, normalmente, sobretudo nas grandes obras, é produzido em central, é colocado em obra e normalmente são feitos ensaios de resistência. Vocês já fizeram estes ensaios para ver a resistência do botão e se ele está conforme àquilo que é especificado. A classificação do botão nas classes de resistência, vocês também já aprenderam nos materiais de construção. A designação em termos de resistência é C e depois dois números. O primeiro número é a resistência característica em cilindros e o segundo número é a resistência característica em cubos. A designação correta do botão é conforme está aqui em baixo. Portanto, NP é EN 206-1, ou seja, é a norma que classifica o botão, que não é o Eurocódigo. É a classe de resistência, a classe de exposição ambiental, que vamos ver também depois aqui no Eurocódigo, o teor máximo de cloretos, a dimensão máxima do agregado, que é fundamental por causa da questão das armaduras, não é? Porque o botão tem que passar pelo meio das armaduras, e a classe de abaixamento. Depois podemos pôr outras
características adicionais se quisermos e se precisarmos. Portanto, esta é a designação correta do betão. Tipicamente, nós vamos só usar a designação abreviada, que é a classe de resistência.